Boa noite, pessoal. Eu já ia dormir, né? E aí resolvi vir aqui fazer esse vídeo, compartilhar com vocês. Meu nome é Lilian, sou do reino de Yansan e Xangô. Eu recebi algumas perguntas hoje, sou de Umbanda, sou da Quimbanda, sou de Umbanda já há 16 anos, né? Tenho a Caboclo em Yansan. E sou da Maria Padilha das Almas com Exu Caveira. Eu hoje ouvi algumas perguntas, algumas coisas referente à religião e fiquei aqui agora pensando, né? Pessoas que me perguntaram: ah, posso ter o Exu dentro de casa? Ah, eu vi um fulano famoso falando que pode. Ah, e o meu Exu, queria saber qual é o meu Exu. Alguém pode me dizer qual é meu Exu? Num grupo isso de Facebook, né, pessoal? Eu entendo que a Umbanda ele é muito pouco falada, comentada, né, hoje em dia, infelizmente. As pessoas hoje estão mais para a nação, para o Exu, né? A Umbanda ela acabou ficando um pouco de lado. Preto Velho não se vê mais hoje em dia, o Cosme, ciganos do Oriente, que são ciganos puros, né? As almas que a gente chama também, conhecidos como almas. E todas essas várias perguntas me encheram de questionamentos dentro de mim, porque a Umbanda a gente sabe ela é mais que isso. A Umbanda é fundamento, é preparação, a Umbanda é o acolhimento do ser humano, a Umbanda transforma vidas, como transformou a mim e de tantas outras pessoas que eu conheço. A Umbanda ela é mais do que curar a tua dor, ela é curar a ti mesmo, o teu próprio eu, a te melhorar para ti mesmo, para tua família, para quem está na tua volta, para quem está perto. A Umbanda ela é paz, mas mais do que a paz, ela te traz a sensação verdadeira da paz, te ensinando a te olhar de dentro para fora. Quando a gente chega de vestir o branco na Umbanda, é porque por dentro, internamente, no espírito, no emocional, no pessoal, no material, essa pessoa já está branda, já está neutra de sentimentos ruins. Ela nos limpa, limpa a nossa aura, nosso espírito, nossos medos, nossas limitações e nos exige sacrifícios diários, né? Seguir a Umbanda exige sacrifícios, coisas que a gente precisa deixar para trás, deixar de lado. Ela em Umbanda nos faz enxergar que nada é tão importante como quando de fato nós chegamos nela e achamos que era. Muitos umbandistas precisam deixar praticamente 50% da sua vida material de lado. E isso é muito difícil no primeiro momento para o ser humano entender que existem sim regras, existem sim sacrifícios a serem feitos dentro de uma Umbanda, assim como quando a gente incorpora na Umbanda, a incorporação ela é muito delicada, ela leva tempo, paciência, né? Conhecimento, libertação, ligação com o astral, com o espiritual, é uma conexão de almas, de espíritos, um misto de energia maravilhoso, mas tudo isso tu precisa estar apto a sentir. E o primeiro passo para te poder entender a Umbanda é ter a paciência de sentar e ouvir os guias. Não é o pai de santo, não é o cacique, não é o zelador, não é se a casa tem 50 anos, 40, 10 ou 2. Porque o que conta para nós é o recado do guia, do mentor, da entidade, do guardião. Ele tem muito a nos passar. O ser humano é falho. O ser humano falha todos os dias. Não importa o cargo que ele exercite, tá aí o nosso presidente para provar isso. O que realmente importa não são cargos dentro da religião, mas o quanto eu tenho a facilidade de me conectar com o meu espiritual. E para mim fazer isso, acreditem, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa difícil. Eu venho hoje para explicar um pouco mais disso para vocês, né? Que a Umbanda exige mais da gente. Mais do que livros que são escritos por seres humanos, falhos, mais do que orientação de pais de santos, de caciques de Umbanda, pega um pai de santo, conversa com ele 20 minutos e conversa com uma preta velha 5. E vocês vão entender do que eu tô falando. Peguem um chefe de Exu, conversem com ele por 2 dias. E peguem um Exu e conversem com ele por 10 minutos. E assim é a sistemática da Umbanda. Nós não estamos aqui para servir ao ser humano, e nem para que a entidade seja nosso empregado, seja ele sendo Exu ou caboclo, ou um preto velho, ou um cosme, ou um cigano. Não. Nós estamos aqui para servir essas entidades, para que assim eles possam nos passar um pouquinho da luz que eles têm, um pouquinho da sabedoria, do conhecimento e nos guiar.
nesse caminho eterno de escuridão que a gente vive na Terra. Porque quem está no escuro somos nós. A vela que a gente acende para a entidade, fazendo o nosso pedido, firmando o nosso pedido, é para que aquela vela ilumine o nosso caminho. O guia tem luz suficiente para mais umas 10 encarnação nossa. Quem precisa ganhar um pouquinho de luz é a gente, que mesmo diante de tanta comunicação, de tanta internet, de tanta inteligência virtual, estamos cada vez mais burros de conhecimento, mais preguiçosos em buscar com esse conhecimento, em ter a paciência de sentar para aprender com quem tem para ensinar, porque está tudo muito fácil, né? Ah, eu quero fazer um feitiço, eu vou na internet ali e eu aprendo. Ah, eu quero saber como é que eu viro o Pai de Santo, eu vou lá, estudo na internet e abro a minha casa amanhã. E depois a gente lê os comentários como eu li hoje. Procurei um Pai de Santo que me deu um golpe de não sei quantos reais, fiquei sem um centavo no bolso, o resultado não deu, o Pai de Santo me bloqueou, me excluiu. Ah, eu vi o Pai de Santo se pegando com outro Pai de Santo na internet, na rede social. Isso é internet. Isso é o pai Google, né? Isso é a mãe Google, a mãe YouTube. É isso. Porque o fundamento, pessoal, a gente só aprende com os nossos guias, com as nossas entidades, com os nossos mentores, com os nossos ancestrais. Né? A nossa entidade ela é tão perfeita que o fundamento, a essência, a origem, ela não dá para o nosso Pai de Santo. Seja ele qual for o feitor, nem o Exu. Porque eles estão muito à frente ao nosso tempo. E eles sabem que o Pai de Santo, o chefe daquela terreira, também é ser humano. E se daqui a 5, 10 anos, eles conhecem os filhos deles, né? Talvez aquele Pai de Santo não seja o meu melhor amigo. Talvez eu vá ter problema. Talvez com o irmão que esteja lá na hora da feitura. E os nossos guias são tão sábios que eles não nos entregam de bandeja para Pai de Santo nenhum. Eles não dão o total fundamento e a origem. Por isso que é importante que a gente procure um lugar que nos ensine a nos ligarmos diretamente com os nossos guias e mentores, para que eles tenham acesso total a nós e nós a eles, para que buscamos conhecimento, inteligência espiritual, sabedoria e paciência, para poder sentar e passar isso à frente, não como verdade absoluta, porque a verdade absoluta é para o nosso guia. O guia do João pode ter uma outra origem, pode ter uma outra feitura, pode vir de uma outra época totalmente diferente do meu guia. E o que o guia do João falar para o meu guia não vai fazer muito sentido. Porque o que eu falar para minha bisavó hoje, ela não vai entender nada. O que ela me explicar, eu vou tentar aprender porque ela tem mais idade do que eu, ela tem muito para me ensinar. Mas também não vai fazer muito sentido para mim. Porque a minha bisavó é dos anos 30, eu sou de 82, né? Então, tem uma diferença. E assim é a entidade. É óbvio que a entidade não vai dar a essência dela para Pai de Santo, porque ela entende que ele é ser humano. E que ele é falho. A gente não entende. Porque a gente quer ser perfeito num mundo cheio de imperfeição. E tá aí o nosso que é a mais. Nós somos imperfeitos, graças a Deus. Porque se não fosse assim, viríamos para cá para quê? Para aprender o que se fôssemos perfeitos? Enquanto as pessoas e o ser humano procurar a religião, seja ela qual for, independente de umbanda, de quimbanda, de igreja, de budismo, pessoal independente, querendo apenas resolver o seu problema, ele será sempre um cliente e um assistente nessa casa. Nunca um conhecedor e muito menos um entendedor. Quando ele procurar a casa para conhecer a religião, ele vai sentar na assistência e vai ouvir a entidade. Vai questionar a entidade sobre o fundamento daquilo que está sendo exercido naquele momento. Só ela pode te dar esse fundamento. Pai de Santo nenhum vai te dar, porque ele não tem. E para ele ter, ele precisa de uma coisa: estar morando onde o guia, o mentor e o Exu moram. Eu nasci em Porto Alegre.
Moro em Viamão. Eu não conheço nada em Viamão. Mas conheço muito de Porto Alegre, porque eu vou mais para lá do que fico aqui. É assim. E o espiritual não é muito diferente. O mesmo acontece quando, tua pombagira quer comer. Sério? Quer? Quem disse? Eu tô dizendo. Não. Se eu tiver com fome, o meu filho não pode dizer o que eu quero comer, porque só quem sabe o que eu quero comer sou eu. E o que vai matar minha fome? O estômago é meu. No meu estômago cabe uma fatia de bolo. No estômago do meu filho cabem 2 fatias de bolo. Então nós não somos iguais nem na fome. E o meu filho prefere salgado e não um bolo. Tem mais essa. Se a tua pombagira quer uma garrafa de champanhe, para quê? Para beber. Pois é. A minha pombagira pede uma garrafa de champanhe para trabalhar. Não é para beber. Na casa do João, o João faz um feitiço maravilhoso com um toco de cigarro. E é perfeito o feitiço do João. A minha pombagira precisa de 5 copos de água para fazer o mesmo feitiço e ele ser perfeito. E ela não usa o toco de cigarro. Mas ele sai perfeito. Vocês entendem? Cada um tem a sua essência e trabalha dentro dela. E trabalha com perfeição. Não tem erro, não tem mistério. Existe essência e origem que diferenciam uma entidade de outra. Então não adianta as pessoas dizem, a religião tá sendo defasada, a religião está sendo mal falada. Não, pessoal. A religião não está sendo defasada, ela não está sendo mal falada. Os pais de santos, os babá, os Yarurixá, os caciques, os zeladores, os sacerdotes, ninguém está destruindo a nossa religião. Os irmãozinhos, filho da casa, a fofoca, não, isso destrói o ser humano. Isso destrói a humanidade. Isso é o que causa a morte, né? Quem mente rouba, quem rouba mata e assim por diante. E é a lei do mais forte e é isso que tem aí no mundo e é o que temos para hoje. O que destrói a nossa religião, como o que destrói qualquer outra coisa no nosso planeta, é a falta de conhecimento, de busca, de aprendizado, é a falta de querer saber, a curiosidade que se extinguiu e o desejo, a necessidade, o sentimento por aquilo, né? Quando eu quero muito alguma coisa, eu vou até as últimas consequências. E hoje em dia, ninguém quer mais ir até as últimas consequências com a nossa religião. Ninguém faz questão. Como eu disse, ficou muito fácil a mãe Google, pai Google, né? Os feitiços no YouTube, o jogo de carta, as lives. Por que eu vou buscar conhecimento e fundamentos? Tem um monte aí fazendo. Mas eles são tudo marmoteiro. Sério? Sério? E por que tem 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, 300 mil estrelas? São marmoteiro? Eles não são marmoteiro. O ser humano que é sem vergonha e procura o que não deve, sem conhecimento, com muito menos conhecimento, e também não faz questão de ter. E aí fica fácil existir os marmoteiros. Pessoal, religião não é para se comer com farinha. Precisa de tempo, paciência. Não tem mágica. É feito magia na religião. As pessoas confundem, não tem mágica. Virou comércio. Não, para muitos que se dedicam, estudam. Eu estudei 9 anos, a pau e a fio. É um tempo de uma faculdade de médico. É uma faculdade de medicina, 9 anos. Para depois entrar para Umbanda e lavar a minha cabeça. Fiquei mais 9 anos desenvolvendo e evoluindo a cabocla, na sineta. Depois de 9 anos de Inhansã, nasceu a Padilha. E mais um tempo estudando sobre Exu. Então, assim, tudo é um tempo. Não é gargalhou hoje e amanhã tá comendo um boi. Não funciona assim. E a entidade, só ela pode te dizer o que ela precisa. Gente, a gente recebe Exu e caboclo, a gente não recebe santo na Umbanda e na Quimbanda.
Então não tenho por que o búzio te falar o que o teu caboclo, o teu Exu quer. A carta te dizer o que o teu Exu, o teu caboclo quer. O teu caboclo chega e fala. Melhor do que um búzio, que um tarô, é o teu guia, te dizendo o que ele quer. Não é mesmo? O pai de santo, o sacerdote, o cacique, o zelador, ele está na Terra com a missão espiritual de evoluir e desenvolver o ser humano, a pessoa, o filho da casa, com as doutrinas, com a orientação, com as firmezas, ensinamento, conhecimento, como é que se abre, como é que se fecha, como é que se limpa, como é que se corta, como é que se faz tudo. Ser humano, não o espírito. Quem sou eu na fila do pão para ensinar um caboclo ou um Exu? E eu sou cacique. Mas não tenho essa autoridade não me foi dada. Não me foi dada. Eu posso ensinar a matéria daquele Exu, a matéria daquele caboclo, porque ela é ser humano igual a mim. Mas o Exu, eu ensinar? Eu vou testar um Exu e um caboclo? Eu, Grace? Não vou. Testar uma entidade, na minha visão hoje, por ela prova, é dizer na cara dela: eu duvido e te desafio. Eu duvido de ti e te desafio. Muito pior é cuspir na cara da entidade. Eu jamais faria isso. Porque eu jamais poderia amar como eu amo as minhas entidades se eu não as respeitasse. Ninguém nessa vida, pessoal, respeita aquilo que não ama. Vamos pensar? Vamos começar a pensar para evitar os golpes, as dúvidas. Ah, vou botar o Exu dentro de casa, pessoal. Desde que o mundo é mundo, o Exu ele é guardião, guardião dos caminhos, das encruzas, dos cruzeiros, da calunga, da lomba, do pátio, da rua, da noite, do dia. Ele é guardião de tudo que não tem teto. Ele fica no pátio. Ele come sangue, ele se alimenta disso. É uma troca de energia maravilhosa, mas é disso que ele se alimenta. A Umbanda é sagrada exatamente por não aceitar esse tipo de sacrifício. O Exu bebe em demasia, o Exu fuma em demasia, o Exu pisa onde o caboclo não pisa. Como botar um Exu dentro da minha casa onde eu tenho ato sexual com meu marido, onde eu falo palavrão, onde eu tenho criança, às vezes com doença, onde eu peco todos os dias, eu vou ter um Exu dentro da minha casa. Tudo certo. Se faz sentido para ti, para mim nenhum. Umbanda, lá no tempo do Iriri, tinha os seus Exus de Umbanda, que eram um Exu de Umbanda vinha no final a cada sessão de Umbanda que se tocava na sineta, porque não tinha tambor, era sineta. Um Exu do dono da casa vinha, ou de um filho pronto, para fazer a limpeza do terreiro, do ambiente e das malasmas, né? Dos quiumba, dos obsessores. Esse Exu vinha, limpava todo mundo, ele tomava um gole de cachaça e nem fumava, e ia embora. E levava a sujeira astral e espiritual daquele terreiro e daqueles clientes e assistentes que vinham pela fé. E eram feitos na erva, somente na erva. Não ia cachaça, não ia, era só as ervas. Esses Exus, eles eram cultuados aos pés dos congá de Umbanda, onde o Exu ficava na terra, no chão. Isso é Exu de Umbanda. O Exu chupou pescocinho de galinha, cortou uma galinhazinha, cortou um passarinho, o sangue correu. Ele é quimbanda. Ele não pode ser de Umbanda, porque a Umbanda é contra esses atos. O nosso sangue está nas folhas, nas plantas, nas ervas, nas raízes das árvores, nas cascas das árvores. Ali está a força da Umbanda. Isso para nós é o sangue da Umbanda, é a troca de energia. Nós arrancamos uma folha de um pé de boldo, o boldo continua ali enraizado, crescendo, lindo e maravilhoso, e pedimos para que aquele boldo nos transmuta aquela energia de vida, de saúde para o nosso corpo naquele banho. Isso é Umbanda.
Cigano do Oriente, ele é do Oriente, ele não é cigano Exu, ele não é catiço. Ele gira com umbanda, ele gira com caboclo. Somente o cigano do Oriente, o puro, sem tá mestiço, sem tá catiço. Porque se correr o sangue, ele já tá impuro para girar com a umbanda. É lei, é regra, é fundamento. Fundamento dado por preto velho, fundamento dado por preta velha, fundamento dado por caboclo, por cacique de caboclo. Não por ser humano. Isso não é crença limitante, isso não é, antigamente se fazia, hoje os tempos são outros. Não são. Porque a matemática, ela segue igualmente de 300 mil anos atrás e hoje. É a mesma matemática, nada mudou. Alterou alguns cálculos, mas o resultado ele é exatamente igual. Não alterou em nada. Como se faz um ser humano, do mesmo jeito que era feito lá atrás, é feito hoje. Nada mudou. Alterou, mas a forma de fazer é a mesma. Não entrem nessas conversas de que religião se altera. Não se altera, pessoal. Eu não tenho caldo de cana, eu vou usar o açúcar. Que bom, que bom. Parabéns. Vocês estão no Pai Google muito bem. E aí tomam os golpes, caem em marmotagem, porque vão usar o açúcar e não querem a cana. Tá tudo certo, pessoal. Tá tudo certo. Só que, infelizmente, vocês nunca vão, de verdade, ter a honra, o prazer, a energia, a satisfação de saber o que é uma Umbanda. Ou mesmo de ter os resultados que ela traz na vida da gente, depois de muito sacrifício, muito aprendizado, muita paciência, muito querer, desejar, estar. A Umbanda é para todos, mas todos não são para a Umbanda. A Quimbanda é para muita gente, mas infelizmente todos não são para Quimbanda. E isso serve para todas as outras religiões, não só para Umbanda e para Quimbanda. Quando eu não estou disposto a investir em mim mesmo como ser humano para o meu próprio bem, eu não estou disposto a estar em nada que agregue a minha vida e nem mesmo em religião alguma. Essa é a única verdade. Religião não é um balcão de negociação. Entidade, espiritualidade não está aqui aos teus dispor e nem a seus serviços, mas está aqui com a mão estendida, com os braços abertos, para receber a todos em qualquer momento de dificuldade, de não clareza, de problemas sérios. E pode ter certeza que, independente de quem seja, a religião vai estar sempre de braços abertos. Mas não digam que vocês querem fazer parte ou conhecer, quando vocês nem ao menos se dispõem de fato, verdadeiramente a aprender. Sem aprender, eu não consigo fazer nada na minha vida. Se em estudo, eu não chego a lugar algum. A lugar algum. Eu sou só mais um ignorante discutindo com uma porta. Mais nada. Tá bom? Pensem nisso, pessoal. Entidade é coisa séria. O espiritual é coisa séria. Ele não é um balcão de negócios, ele não é uma troca. Ele ajuda muito a vida da gente. Ele nos direciona de uma forma fantástica. Fantástica. Mas a gente precisa abrir mão de muita coisa para as coisas realmente acontecer. Elas só acontecem quando a gente realmente abre mão da nossa ignorância, do nosso ego, da nossa hipocrisia, do nosso tanto faz, do nosso achismo. Religião não é lugar de achismo.